a estas declarações de Ndambi Guebuza. Ndambi Guebuza era um dos homens mais esperados e chegou o dia. O que nós podemos questionar é em relação portanto, a esta declaração que houve aqui em relação a guerras políticas. O que é que nós podemos analisar quando temos um filho de um chefe de Estado que diz que a PGR está a ser usada como um veículo para atacar a minha família? Bom, é assim. O que está a acontecer é o seguinte, é uma questão de estratégia que a defesa está a usar. Sob o ponto de vista do público, naturalmente que o julgamento chegou a um ponto decepcionante. Naturalmente, digo isto porquê? Porque como público, o público quer alguma celeridade, sobretudo na confissão e na admissão dos fatos, assim, de forma automática. É por isso que o público foi muito mais, não digo condescendente, mas foi muito mais confortável para o público ouvir, por exemplo, o réu Nhangumel, que é um réu mais expansivo, mais extrovertido, e que ele permite, nessa extroversão, digamos, deixar pontos, digamos, em que o véu é descortinado. Esta estratégia que a defesa está a usar é decepcionante para o público, mas, sob o ponto de vista da tática que adotaram, é uma tática perfeita, sob o ponto de vista da defesa, não é? Por quê? Porque quanto mais silêncio houver, é quanto mais se coloca em causa ou à prova o Ministério Público. O que está a acontecer agora, para além do réu, o Ministério Público também começa a ser co-participante do julgamento. Significa que, em parte, o Ministério Público também está colocado à prova. Então, significa, sob o ponto de vista, eu penso que aqui são juristas, gostam dessa matéria, deve ser interessante este momento. Por quê? Porque é um momento crucial para se verificar até que ponto é que o próprio Ministério Público tem maturidade suficiente, digamos, na acusação que traz para aqui. Portanto, eu penso que é um momento crítico, não é um momento de viragem, porque nós tivemos os dois primeiros réus, que foi, digamos, uma audição linear, uma audição, digamos assim, quase que muito transparente sob o ponto de vista dos fatos colocados. Agora nós aqui temos um momento diáfano, temos um momento um pouco tenebroso. Agora vai, neste momento, o Ministério Público provar que de fato fez a perícia suficiente. E eu digo isto porque já existia uma análise muito interessante, aqueles que gostam de acompanhar alguns artigos sobre esta matéria, do André Thomas Samson, que ele dizia que esse julgamento era um bocado prematuro. Que era prematuro porque ele achava que existia alguma imaturidade pericial para que esse julgamento fosse marcado. Então, e isto é comprovado? Existe essa imaturidade pericial na instrução do Ministério Público? Não, vamos ver. Hoje ainda estamos, digamos, este é o terceiro réu. E penso que ainda temos muito para verificar. Mas eu penso que não vou dizer que foi imaturo. Eu penso que a acusação que foi lida me pareceu muito bem articulada do Ministério Público, mas essa acusação agora está a passar pelo crivo da confrontação. Então, quando esta acusação é confrontada por uma tática, digo uma coisa, uma tática muito bem engendrada pela defesa, naturalmente que, do ponto de vista público, uma tática perversa, mas é o trabalho que eles têm que fazer, né? Eles já uma estratégia do negacionismo como uma forma de, digamos, até certo ponto, desacreditar um bocadinho a acusação do Ministério Público. Mas há uma questão bastante interessante, em meio a tudo isso, são as alegações contra a outra parte política que detém o poder neste momento. O que é que podemos analisar? Não, muito bem colocada, Romeu, essa questão, porque uma das questões de desacreditar a acusação é justamente puxar a questão para dizer que a acusação tem sustentado. O pedestal da acusação é um pedestal político, uma tramóia política, uma cabala política que esteve por detrás da fundamentação da acusação. A questão aqui não é propriamente a defesa acredita que seja isso. A questão é que a defesa tem certeza que, ao colocar as questões nesse prisma, há um julgamento político e público. Há um julgamento público que vai ser feito em relação ao próprio Ministério Público. E também vai-se alimentar um grande debate fora da esfera do tribunal. Portanto, há, de fato, uma necessidade e há, de fato,
digamos, uma tática, uma intenção muito clara da defesa para que este julgamento também seja feito na esfera pública. E sabes, o julgamento público tem, digamos, uma relevância muito grande. Por quê? Porque nós temos um juiz, vamos agora falar um pouco do juiz, nós temos um juiz que ainda tem alguma, digamos, está ainda numa fase de algum crescimento, de alguma projeção, digamos, de carreira, e naturalmente que não vai ser tão, digamos, que não, vai ser alguma questão relevante para ele próprio, a forma como o próprio público reage ao decurso do próprio julgamento, não é? E nós vamos ver isso. Então, se nós formos a ver a própria postura do próprio juiz hoje, se me permitires fazer essa análise, há uma ligeira uma acentuada condescendência do juiz. Algum romance diferente do que era antes? Naturalmente, eu noto claramente da parte do juiz uma condescendência maior para este réu do que os outros anteriores. Por exemplo, a questão que foi colocada, que o Ministério Público coloca, e que agora o Ministério Público foi colocado numa camisa de forças, porque o próprio juiz, digamos, anuiu o protesto da defesa, quando a defesa diz que há perguntas sugestivas e também, por exemplo, quando a própria magistrada, ela diz que o réu estava a faltar à verdade. A defesa, digamos, ele contesta e diz que não pode tirar conclusões, avançar sem conclusões. E o juiz vai anuir isso. Mas se nós formos a ver, é o mesmo juiz que, em relação ao Teófilo Nhangumele, usou uma expressão que foi muito bem conhecida, que disse ao Teófilo Nhangumele que tinha uma grande habilidade para manipular as coisas. Isto são palavras do próprio juiz, não é? Se o juiz assumiu essa postura de julgar até, digamos assim, a estratégia do próprio réu em responder, não pode de forma nenhuma colocar o Ministério Público numa camisa de forças. Portanto, o próprio juiz está a empurrar o Ministério Público para uma situação de estar entre a espada e a parede. Portanto, eu penso que hoje é um dia interessante porque algumas coisas se vão revelando que, enquanto o julgamento era conduzido de uma maneira mais ou menos uniforme, sem muitos sobressaltos, em que havia grande cooperação dos réus, digamos, o Ministério Público e também o juiz da causa estavam um pouco mais tranquilos. Agora que há um contra-ataque, como se fosse no futebol, estamos a notar que vão-se também emergindo algumas deficiências e algumas falta de engrenagem, digamos, na articulação do Ministério Público e na articulação do juiz da causa. Mas eu acho que hoje é preciso, e penso que para além do benefício da dúvida que dou ao Ministério Público para apresentar a maturidade da sua acusação, também hoje eu noto que existe uma regressão da prestação do juiz, que parecia muito boa nos teus primeiros réus, mas nesta eu noto um vacilar e noto uma desaceleração na retidão, na coerência e, digamos, na autoridade que ele mostrou até hoje. Portanto, e como avaliar a presença do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, neste julgamento de seu próprio filho? É assim, em política, aquilo que parece ser não é. Então, logicamente, se nós formos a falar do ponto de vista legal, vamos dizer que não, ele tem um direito de assistir o julgamento do filho, é natural, por aí fora, mas em política o que parece ser não é, eu já disse. Então, não coloco em causa, nem fora da estratégia da defesa, a presença e depois a posição em que é colocado o próprio ex-chefe de Estado. Foi propositada essa estratégia? Numa posição central, numa linha central para o juiz e para o réu. Portanto, penso que tudo isto não pode passar despercebido, mas não quero adiantar muito sobre isso, mas eu acho que isso pode ser analisado com algum detalhe, não é? Mas de todas as formas, como é que espera para as audições seguintes com este sinal de que tudo pode terminar hoje em relação a Ndambi Guebuza? Eu só espero neste momento que o Ministério Público consiga ser mais articulado do que está a ser hoje.
Porque se o Ministério Público não tivesse articulação, é muito provável que este julgamento, de fato, acabe sendo mais político-jurídico do que técnico-jurídico. Então, há um risco de haver essa transição de um julgamento meramente técnico para um julgamento aparentemente político. E isso vai depender muito da articulação do próprio Ministério Público. Portanto, o Ministério Público deve reformular um pouco a sua tática. É como acontece no futebol. Se você entra com um determinado alinhamento dos jogadores e depois começa a notar que está a perder em campo, no intervalo você tem que repensar se vai continuar com a mesma estratégia ou não. Até este momento, nós notamos que o Ministério Público está a ter dificuldades em fazer frente ao contra-ataque da defesa. Não é? Então, eu não sei como é que depois do intervalo o Ministério Público vai se articular para isso. Não é? Mas eu acho que vai ser muito interessante para aqueles que gostam de direito, para aqueles que gostam de aprender e de investigar sobre esta matéria. Eu acho que chegou um momento muito interessante este julgamento. Provavelmente eu estou a ver o que os comentários estão a ser escritos pelas pessoas, que não estão a gostar, não sei o quê, mas eu penso que para os profissionais da matéria chegou um ponto crítico muito interessante. E com esta transmissão em direto é de apelar? De apelar que o Ministério Público se articule melhor. O que é que foi? Obrigado. Foi, portanto...